Giro Metropolitano, uma produção do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação para pensar a região metropolitana, os seus 14 municípios, desafios, oportunidades e áreas prioritárias. E hoje nós vamos abordar uma das áreas que é muito cara para a população, que é a área da saúde, principalmente na rede pública. E para falar desse tema tão importante, nós estamos recebendo o Dr. Tiago Feitosa de Oliveira, que é médico sanitarista, professor do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco. Prazer recebê-lo, doutor, nesse programa que busca, de fato, pensar a vida da população da região metropolitana do Recife. Bem-vindo. Prazer é meu, Natália. Estamos aqui para conversar sobre a região metropolitana e um tema tão importante como a saúde. Bom, a gente tem recebido, doutor, aqui no nosso giro metropolitano, prefeitos, autoridades, políticas, que pensam o Estado, que pensam o Grande Recife, especialistas também, mas também precisamos ouvir a população. E uma dessas demandas, por muitas vezes, diz respeito ao esgotamento sanitário. É aquele esgoto que passa na frente da casa do seu João, da dona Maria, que é motivo de reclamação, a falta de água na torneira, que também é outra questão muito importante. Mas, para além disso, para além de cumprir um marco regulatório, que também precisa ser observado pelos gestores, né, e não só da região metropolitana, mas do Brasil todo, precisa se levar em consideração a saúde. Quando a gente fala desse problema de falta de saneamento básico, doutor, a região metropolitana nesse contexto, o que isso tem provocado na saúde da população? Primeiro, Natália, é bom contextualizar, né? O saneamento básico, que é o que você falou, é o abastecimento da água e o esgoto, né? A destinação e tratamento do esgoto. Isso é uma área que tem avançado muito lentamente no Brasil inteiro e o Nordeste ele é uma das regiões do país com menor índice de esgotamento sanitário. A região metropolitana do Recife, particularmente, nós temos dois municípios que figuram entre os 20 piores do Brasil em saneamento, né? Principalmente em esgotamento sanitário, que é o município de Jaboatão dos Guararapes e o município de Paulista, né? São municípios que têm um índice de esgotamento, menos da metade das pessoas tem, por exemplo, esgoto, né? Coleta de esgoto pública. E a gente tem situações como Jaboatão que 20% da população ainda não tem água, não tem Nossa. fornecimento nenhum de água, né? Eu não estou falando nem o fornecimento intermitente, que é algo que é comum na região metropolitana inteira, Aquele inclusive, rodízio, né, doutor? exato, inclusive no município do Recife, né? Mas se você tem uma ideia, 45% da população do município do Recife não tem também esgotamento sanitário, né? O Recife ele avança no abastecimento de água, né? Já tem cerca de 95% das pessoas têm acesso à água potável, fornecimento público de água potável. Agora, de forma intermitente, né? A gente sabe, os morros sofrem muito com isso. Acaba as pessoas tendo que acumular água para consumir, para beber, para lavar roupa, para lavar louça. Isso também traz uma série de consequências, porque o acúmulo de água nas casas provoca a proliferação dos mosquitos, Sim. né, principalmente o mosquito Aedes aegypti, que é o provocador das arboviroses, né? Mas se a gente for ver das doenças, né, do saneamento, nós temos um rol imenso, né? Que inclusive a falta do saneamento contribui para essa superlotação da rede de saúde, né? A gente tem, por exemplo, as diarreias que são muito comuns na infância, né? E que podem, inclusive, ter riscos, né, graves na infância e também com os idosos. Tem doenças potencialmente graves, como a leptospirose, a hepatite A, né? As arboviroses, que a gente falou aqui. E tem também outras doenças, como, por exemplo, as dermatites, né? Uhum. A conjuntivite. Então, tudo isso acaba desaguando nos serviços de urgência, né? E também contribuindo para essa superlotação. Então, assim, o saneamento básico, o fornecimento de água potável adequada e a coleta de esgoto adequada previne doenças, reduz mortalidade infantil e melhora a qualidade de vida. Vamos pensar que as pessoas que não têm saneamento básico próximo da sua casa, que o esgoto corre a céu aberto, ou que mora perto de córregos e canais, além das doenças, tem prejuízo no sono, né?
Muriçoca de noite, excesso de mosquito, mau cheiro. Isso tudo afeta a qualidade de vida. Então, é um tema muito caro, muito importante para todos nós. E a região metropolitana do Recife precisa avançar muito nessa área ainda, né? Que é um direito fundamental. Imagine você ter acesso à água potável, né? É básico, um direito básico, Aham. né? Doutor, o senhor falou sobre Jabotão e Paulista como municípios que preocupam mais. Isso não quer dizer que os outros estejam Aham. atendendo plenamente a população. Mas eu lembrava também de Pojuca, que reúne, por exemplo, Porto de Galinhas, está na região metropolitana. O turista vai, incha, que bom, as pessoas precisam ir, a gente precisa dessa geração de renda também. Mas Ipojuca também tem o saneamento básico de Ipojuca está embaixo, está no chão, é uma luta sempre para conseguir se recuperar isso. As autoridades discutem, a Compesa fala também a respeito. Então você está unindo aí a questão da importância econômica, financeira daquele paraíso natural, o retorno para a cidade que precisa desse dinheiro que tem nessa fonte, uma das suas principais, um dos seus principais pontos de arrecadação, mas não conversa com saneamento, ou seja, um vai para um lado e outro vai para o outro. Preocupa também, né, doutor? Preocupa muito, né? Toda a atividade econômica ela tem que vir com a infraestrutura necessária para que isso aconteça de forma segura. Uhum. A gente viu recentemente, né, episódios de doenças transmitidas no banho de mar, no banho de rios próximos a áreas de grande movimentação turística. Então, tudo aquilo que é consumido, gerado de lixo, de resíduo a partir da atividade econômica, tem que ter uma destinação adequada para que aquilo não prejudique as pessoas que residem, moram naquele entorno, né? Outras coisas também prejudicam, por exemplo, o avanço da construção civil, dos prédios que se concentram em determinadas áreas, em Recife, por exemplo, há uma sobrecarga em todo o sistema de coleta de esgoto, né? Então, tudo isso, cada prédio novo, cada restaurante novo, ou atividade nova que se tem, indústria, comércio, tem que vir acompanhada com a destinação correta do esgoto, do lixo, né, dos resíduos que são produzidos ali. Porque senão aquilo vai para um local inadequado e vai afetar diretamente a população que reside próximo, ou que consome alimentos ou água, ou, enfim, aquilo que está próximo da sua casa e pode estar sendo afetado pelo que é destinado dessas atividades econômicas. Quando, por exemplo, esse material inadequado é despejado no mar, e aqui eu não estou dizendo que é a Praia de Uhum. Boa Viagem, que Porto de Galinhas tem. Não, a gente não está já colocando o nome, mas sabe-se por estudos, inclusive, de CPRH, de entidades que configuram toda essa procura, essa busca por informação, que existem áreas que são impróprias para banho, doutor. Por conta desse despejo de esgoto, por exemplo, dentro do mar. Qual é o risco direto para o ser humano? A doença que você pode contrair, pode ter, e daqui a pouco está ocupando a rede de saúde. Que doenças são essas? Consequência imediata são as infecções, as infecções de pele, como eu falei também, a conjuntivite, as diarreias, tá certo? Que podem ser adquiridas no banho de mar, próximo de uma área que tenha uma quantidade grande de esgoto sendo depositado ali, né? Então são as consequências imediatas. Uhum. Né? A gente também pode ter outras consequências, como por exemplo, contato com minerais, com minérios, de rejeitos industriais, que a gente pode ter também nessas áreas que tem indústria próxima das praias, né? Portos também que comercializam, carregam, né, produtos que podem ser potencialmente tóxicos. Então, como eu falei aqui, toda atividade econômica a gente tem que vir junto com a infraestrutura necessária Claro. para não trazer riscos às pessoas que utilizam aquele ambiente próximo onde aquela empresa, aquela indústria funciona. E como já falamos, né, doutora, essas pessoas acabam procurando a rede de saúde. Em geral, a rede pública de saúde. E aí se tem na região metropolitana muitos hospitais, unidades de atendimento que são vinculadas à rede estadual de saúde. Mas também existem unidades que são municipalizadas. Você pega um Hospital da Mulher, por exemplo, no caso do Recife, Hospital da Pessoa Idosa. Enfim, são vários tipos, né, desta rede, dessa cadeia para atender a população. Como o senhor vê essa estrutura hoje? A região metropolitana está bem servida de unidades de saúde? Quando eu falo bem servida, tem unidade suficiente para atender essa população que chega a quase 4 milhões de pessoas, doutor? Veja, Natália, o Sistema Único de Saúde, que é o Sistema Nacional de Saúde no Brasil, né, ele é gerenciado pelos 3 níveis de governo, né, Uhum. município, estado e União.
Só que ele é prioritariamente, a gestão dele é a partir dos municípios. Em Pernambuco, nós temos uma realidade um pouco diferente do que manda a Constituição Federal, as leis orgânicas da saúde, que é um setor saúde muito estadualizado. Então, nós temos grandes estruturas estaduais, hospitalares, de urgência e também ambulatoriais, né? Que acaba atendendo uma quantidade grande de pessoas. Qual é a grande questão disso? Qual é o grande problema que a gente vive? E eu acho que isso se intensifica na região metropolitana. Uma certa desintegração de um sistema que deveria ser único. Então, muitas vezes, a quantidade de serviços não corresponde a uma resolutividade, a uma resolução do problema das pessoas. Por quê? Porque esse sistema não está integrado e cada ponto de atenção, quer dizer, cada serviço, a UPA tem o seu papel, o ambulatório tem o seu papel, a policlínica, a unidade básica, a unidade de saúde da família tem o seu papel, o hospital tem o seu papel. Então, isso tem que ser gerenciado de forma integrada. O que é que a gente tem muito aqui na região metropolitana? Um predomínio das unidades de pronto atendimento e dos grandes hospitais, né? Só que as pessoas, a grande maioria das doenças que nós temos hoje são doenças crônicas. É a hipertensão, é o diabetes, tá certo? É o problema respiratório crônico dos idosos, o problema intestinal crônico. E essas questões, essas doenças, não são resolvidas em UPA. Elas são resolvidas em serviços ambulatoriais, seja na unidade de saúde da família ou nas unidades especializadas, né? Então, acaba que por não ter uma coordenação desse cuidado com as pessoas, que deveria ser municipal e estadual, quando esse fluxo é entre municípios, acaba que as pessoas procuram serviços de forma desordenada. Lógico, com razão, querendo resolver seu problema, mas que, por exemplo, não se resolve a hipertensão na UPA, Sim. não se resolve diabetes na UPA. A gente vai chegar lá com pico hipertensivo, com a pressão alta, vão dar um remédio para a gente, mas daqui a pouco, daqui a 10, 12 horas, eu vou estar de novo com a mesma pressão alta. Então, como é que eu vou resolver minha pressão alta? Se eu tiver uma unidade perto da minha casa que trate minha hipertensão, se a minha hipertensão for complicada, tiver problema no coração, nos rins, eu tenho que ter uma unidade especializada também próxima, que aí não precisa necessariamente ser do município, se o município for pequeno, pode ser de um outro município, mas organizado esse fluxo para eu chegar lá, né? Ou uma unidade estadual, né? O que é que acontece muitas vezes? As pessoas vão direto nas UPAs, porque acabam conseguindo com mais facilidade, e esse tratamento muitas vezes até é inadequado, piora o problema da gente. Então, o que é que falta na região metropolitana? Uma coordenação do SUS, que é de responsabilidade do governo do estado, que junte os municípios, potencializando o que cada um tem para oferecer e definindo como se darão esses fluxos, inclusive para as unidades estaduais. Então, com isso, a gente poderia ter uma resolução maior no âmbito municipal e um uso da rede estadual de forma mais precisa, mais correta, né? E aí a gente também tendo resolvendo um pouco essa superlotação, Claro. né? Agora nós temos outras coisas também que são metropolitanas. Por exemplo, dos motivos de superlotação dos hospitais estaduais são os traumas, os acidentes e violências, né? E isso é metropolitano, né, Natália? Então, assim, por exemplo, nós temos uma coisa que piorou muito na região metropolitana de um tempo para cá, que são os acidentes de moto. Os acidentes de moto já são uma realidade de muito tempo, mas isso piorou nos últimos tempos com os deliveries, com os aplicativos e com agora o Uber Moto, né? Os aplicativos de transporte de passageiro por moto. Isso é uma coisa que assim, tem sobrecarregado, de uma forma geral, os serviços de saúde. É lógico que a gente entende a necessidade da geração de renda, de trabalho, Claro. de emprego das pessoas, né? Mas isso tem que ser feito de uma forma segura, para que a gente não aumente o nosso problema, né?
Então, vários municípios, acho que foi público, que no município de São Paulo, por exemplo, não foi liberado o transporte de passageiros por moto, né? Foi liberado, o que é que faz lá? Faz transporte de encomendas, né? Entregas. Entregas de uma forma geral, mas pessoas, quer dizer, moto não é um meio de transportar passageiro, né? Inclusive as estatísticas mostram que o carona, não é, o passageiro da moto, o acidente sempre é muito mais letal, mais grave para o passageiro. Então, são coisas desse tipo que vêm agravando também o sistema de saúde metropolitano. Essa desintegração nas doenças crônicas, a sobrecarga nos acidentes e violências, né, da forma geral, e a gente tem a permanência daquilo que a gente falou no começo da conversa aqui, das doenças infecciosas e transmissíveis, né, que vêm com os problemas relacionados ao saneamento. Então, você tem esses três conjuntos de doenças, de problemas de saúde, que têm que ser atacados de forma coordenada entre os municípios, com uma liderança e coordenação da gestão estadual. E quando recebemos prefeitos aqui, doutor, os prefeitos falam muito sobre essa questão dos limites territoriais. Jaboatão, que fica na divisa com Recife, você não sabe qual é a unidade de saúde que vai usar, Paulista e Olinda, de quem é a responsabilidade pela estrada que está cheia de buracos e na saúde ser muito presente. O usuário, como o senhor já falou, quer resolver o seu problema, seja uma dor de cabeça ou seja um infarto, ele quer resolver o que está acontecendo e busca a unidade mais próxima, que às vezes não é dentro do seu município de residência, de moradia. Tem como equalizar isso, doutor? Olha, na saúde, o que é que a gente. Qual a melhor forma de organizar, não é? 80% dos problemas de saúde, das doenças, das dificuldades que a gente tem, seja na infância, na gravidez, no adulto, no idoso, eles podem ser resolvidos próximo de casa com atenção básica em saúde, ou seja, equipes de saúde da família que vão acompanhar uma quantidade limitada de pessoas durante toda a sua vida, Uhum. né? Aí começa já o desafio. Cada município tem que montar sua atenção primária, sua atenção básica, né? São sinônimos, atenção primária, atenção básica, para dar conta, cada equipe, em torno de 3.000 pessoas. Então, muitas vezes a gente pega municípios com uma equipe de saúde da família cobrindo 6.000 pessoas, 10.000 pessoas. A assistência não vai ser adequada quando a gente tem tanta gente para um médico só, para uma enfermeira só, né? Uma quantidade limitada de agentes comunitários de saúde. Então, a gente tem que organizar bem a atenção básica. Cada município tem esse papel, e aí é municipal mesmo. Tem essa obrigação. Responsabilidade do Isso, município. cobrir toda a cidade, né, com equipes de referência na atenção básica. A estratégia de saúde da família é a melhor forma de fazer isso, né? E aí essas equipes vão, além de atender esses 80% de problemas, né, também promover saúde, dar informações. Vamos lembrar, Natália, que saúde também é responsabilidade familiar e individual. Então, nós também temos a responsabilidade de nos alimentar de forma Claro. saudável, de ter alguma atividade física, né, de procurar ter um sono adequado, enfim, são coisas que vão nos ajudar a ter saúde. Então, a educação, a informação, e isso vamos combinar que tem sido deixado a O desejar. senhor acha? Vamos pensar, vamos olhar na imprensa, vamos olhar na página do Jornal do Comércio, quantas propagandas tem de prefeituras incentivando hábitos saudáveis, não é? Quantas campanhas tiveram de vacinação esse ano, com propagandas em outdoor, na rádio, né, no Instagram, né, nas redes sociais. Então, a gente está devendo muito nesse quesito. Então, a atenção básica se faz com informação, educação e assistência próximo de casa. Quando o município cumpre esse dever de casa, né, o resto fica mais fácil, ou menos complicado. Claro. Então aí você vai delimitar aqueles casos que precisarão de serviços especializados, de internações ou de atendimentos de urgência, né, à noite, fim de semana, complicações dos quadros, daquelas doenças que já são acompanhadas. E aí tem que ter um combinado entre os municípios quando isso vai ser dividido entre eles. Os municípios de maior porte, a gente tem aqui na região metropolitana Recife, Jaboatão, Olinda, Paulista,
Deve ter uma resolução maior dentro do seu limite territorial nas áreas especializadas. Nessas grandes áreas, né? A gente sabe hoje que, Natália, 20% das pessoas têm hipertensão, dos adultos. Então, esses municípios têm que ter Estão cardiologista, prontos para receber essa população, né? exatamente, tem que ter oftalmologista, nefrologista, coisas que vão em decorrência das doenças crônicas mais prevalentes, tá certo? E eu estou falando da assistência ambulatorial, que não é nada tão complicado. Claro. Vamos lembrar que os médicos, falta médico, principalmente no interior, mas aqui na região metropolitana a gente tem uma quantidade maior. Então é possível contratar. Se o município tem um plano de cargos, que se tem uma remuneração adequada e condições de trabalho, ele vai conseguir ter médicos especialistas que vão dar conta desses pacientes que vão fugir da resolução da atenção básica. Na assistência hospitalar, a gente tem que ter uma integração grande entre os municípios e a rede estadual. Nós temos uma rede estadual muito grande, com hospitais de grande porte, com grande capacidade de atendimento. Agora, esse fluxo tem que ser melhor combinado do Estado com os municípios, né? É o que a gente chama de regulado, fluxo regulado. Consulta com hora marcada através dos sistemas de computador. Hoje, a tecnologia está à nossa tem que estar a nosso serviço, né? Então, conseguir marcar pelo computador, conseguir pela internet, conseguir encaminhar um paciente para internação, como a gente tem no sistema privado, né? Claro. Vamos, Aplicativos. exato, as pessoas que têm plano de saúde, não vão para a urgência com cada problema que tem. Elas marcam uma consulta, né? Então, isso tem que ter no SUS também. Marcam uma consulta, se precisar uma internação para resolver uma cirurgia que pode ser marcada, programada, internação programada, de onde também marcar, né? Isso tem que ser feito. Isso já é feito em outros lugares do Brasil, Natália, né? A gente tem exemplos, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte é um grande exemplo de uma região integrada com um bom atendimento na área de saúde, né? Nós temos outros lugares também, região de Campinas e São Paulo, para não dizer que a gente só fala do Sul e Sudeste. Próximo daqui, João Pessoa, tudo bem que é menor do que a gente, mas já é uma capital com uma estrutura. Conseguiu resolver isso melhor do que nós temos. A gente tem Fortaleza no Doutor, Ceará por exemplo, também. Recife fala muito sobre o Conecta Recife, um serviço que está à disposição para várias questões da nossa vida, pagamento de imposto, da vida do morador, né? Saúde, a época da vacinação contra a Covid, a gente fazia o agendamento lá no Conecta Recife. Mas o Conecta Recife está dando conta dessas necessidades de saúde da população recifense. Então, Natália, é diferente na saúde. Se a gente tem as equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, esse contato direto contigo na comunidade, ele é muito mais efetivo do que qualquer aplicativo, tá certo? Então, as informações, as campanhas sendo veiculadas nas redes sociais, todo mundo hoje está no WhatsApp e está no Instagram. Então, a gente tem que estar nesses espaços também com a saúde, divulgando informações e também facilitando o acesso, explicando como é que chega nos serviços para ser atendido naquilo que precisa, tá certo? Assim, nós temos muito problema aqui em Recife que ao advento do Conecta Recife não resolveram. Recife é campeão de sífilis congênita, né? Recife é campeão de mortalidade materna, né? Então tem uma série de indicadores muito ruins no nosso estado, na nossa região metropolitana e na nossa cidade. Então eu acho que o Conecta Recife ele é mais uma coisa, mas ele não pode ser a estratégia principal. A estratégia principal é estar próximo das pessoas vivem, ter obras estruturadoras na área de saneamento, né? E disponibilizar as informações para uma vida saudável no cotidiano das pessoas onde elas vivem e também viabilizar, por meio dos fluxos bem estabelecidos e organizados, que ela tenha acesso ao serviço que ela precisa no momento correto. Claro. Né? É isso que a gente tem. A gente tem falta de serviços ainda especializados. Os que mais faltam, doutor? Por exemplo, na região metropolitana, o que mais é carente ainda para a população? Veja,
Tem muito lugar que tem, aqui na região metropolitana, cobertura da atenção básica, mas você, quando o médico precisa de um Um hemograma, exame. demora 3 meses para chegar o resultado, né? Então, você ter as condições para um bom atendimento, exames em quantidade adequada, no tempo certo. Tem mulher que vai fazer o pré-natal, o resultado do exame chega depois que ela já teve o Nossa. menino. Então, não pode mais ter isso. O acesso à ultrassonografia na gestação, aos exames de imagem, né? A medicina hoje, ela não se faz só com a consulta, tem que ter os recursos complementares à consulta, né? Então, isso tem que ter, a gente tem que ter mais cuidado com isso, né? Ter uma quantidade maior de exames laboratoriais e de imagem para que a resolução da atenção básica aconteça. Não adianta só a gente aumentar equipes, mais médicos, mais enfermeiros, e as condições de atendimento serem as mesmas, né? Você não ter para onde encaminhar os casos graves, você está ali com um hipertenso acompanhando, ele tem uma cardiopatia, ele apresentou um problema renal, um problema na visão, eu vou mandar para onde? Como é que ele vai ter o acesso? Em quanto tempo ele vai chegar no Uhum. especialista? A rede precisa estar conversando. Precisa estar tá acontecendo Uhum. no tempo necessário à resolução dos problemas, porque senão ele vai para a emergência. E, inclusive, com uma situação grave, ficando no corredor, demorando para ser atendido, né? Então, se a gente não resolve a assistência ambulatorial, esbarra tudo depois na superlotação dos grandes hospitais. Precisamos também pensar a saúde na região metropolitana. Que importante recebê-lo aqui, doutor Tiago, para pensar isso, fazer com que quem nos acompanha esteja pensando nesse momento, principalmente quem tem a caneta e o poder nas mãos. Até a próxima, doutor. Obrigado e até a próxima. Para você que nos acompanhou pela Rádio Jornal até esse momento, no próximo sábado tem mais.